correr aqui, né? Enfim. Molalidade, mais uma medida de concentração, símbolo é o W. A unidade é mol por quilo, que é a mesma coisa que molal, digamos assim, quando aparece nos enunciados. Então, a molalidade você calcula como sendo o número de mol do soluto para cada quilo de solvente, beleza? Uma fórmula equivalente seria essa daqui, em que você teria 1000 vezes M1 sobre massa molar de 1 vezes M2. Só que esse M2 aqui, galera, não está mais em quilo, está em grama, tá? Então, pega aqui um exemplo bem facilzinho. Exemplo, calcule a molalidade de uma solução obtida ao adicionarmos 3 mols de glicose em 2 kg de água destilada. Aí tu lembra, bom, molalidade é o número de mol do soluto para cada quilo de solvente. Ele deu solvente, que é a água. Então você pega e bota 3 sobre 2, que dá 1,5 molar, tá? O título, o que é o título? O título nada mais é do que uma relação entre massas ou volumes, tá? A massa do soluto sobre a massa total, o volume do soluto sobre o volume total, tá? Esse 100 aqui é para a gente colocar na forma de porcentagem, tá? Que é o que mais aparece nas questões. Então tome cuidado com o seguinte, M barra M, tá? M barra M, V barra V, diferente de P barra V ou M barra V, que representa a concentração comum, como a gente já viu, tá? Então toma muito cuidado. Aqui esse título e volume, galera, eu coloquei essa observação aqui, porque quando você adiciona dois líquidos, pode acontecer às vezes do volume final não ser necessariamente igual à soma dos volumes iniciais, tá? Mas a grande maioria das questões de soluções, as mais comuns que trabalham com título e volume, não levam em conta isso. É só utilizar a fórmula tranquilamente. Você pensar, o volume que eu tenho no início, quando eu somar tanto de soluto quanto de solvente, vai ser igual ao volume final, sem nenhuma alteração, tá? Então, ppm e ppb, o que é isso? Partes por milhão, partes por bilhão. Então, por exemplo, x ppm de CO no ar. Quem que é o ar? É a solução. Então, eu posso entender esse ppm como sendo x partes de CO para cada 10 a 6 partes de ar. Quando a gente fala parte, você pode utilizar qualquer unidade. Gramas, por exemplo, x gramas de CO para cada 10 a 6 gramas de ar. Pronto. X litros de CO para cada 10 a 6 litros de ar. Pronto. São partes para partes. Grama, grama, litro, litro. É só observar também que ppb eu não vou colocar aqui porque a ideia é a mesma, tá? A diferença aqui é parte por bilhão. Relação importante. Concentração, massa molar do soluto vezes a molaridade, que também pode ser calculada como 1000 vezes o título vezes a densidade, tá? Então você escolhe o que você faz. Lembrando que você pode estar sempre utilizando regra de 3, como a gente vai ver mais para frente. Você pode utilizar fórmulas ou você pode utilizar regra de 3 para desenrolar, tá? Então, o tópico seguinte vai estar relacionado à diluição, tá? Diluir é você aumentar a quantidade de solvente, tá? É só lembrar de um suco, certo? Geralmente esses sucos naturais ou suco em pó tem uma certa proporção que a própria embalagem diz, ó, para tantos ml de suco, você joga tanto de água, certo? Aí se você, digamos assim, adicionar muita água, o que vai acontecer? Acaba ficando aguado. Ou seja, você diluiu muito, certo? Basicamente isso, é um exemplo bem simplesinho. Então, diluição é quando você aumenta a quantidade de solvente. Então, a quantidade de soluto ela vai permanecer a mesma, tá? Então, se você tinha 40 gramas em 1 litro de água, por exemplo, 40 gramas de açúcar em 1 litro de água, aí tu foi lá e jogou 9 litros de água, ficou 10 litros de água, beleza, mas continua a quantidade de açúcar lá, tá? O que eu preciso entender? Que quando você dilui, as medidas de concentração, elas caem, molaridade, título. Por que cai? Porque você está diluindo, tá? Fica menos concentrado, é essa a ideia. E aí, o que eu posso utilizar para entender essas formas aqui? O que são essas formas? Galera, basicamente é o seguinte, ó, eu falei para vocês que a quantidade de soluto ela não muda, tá? Eu peguei um exemplo da concentração comum. Concentração inicial é a massa de soluto dividido pelo volume inicial. Pronto. Se eu fizer meio pelos extremos, a massa do soluto vai ser concentração vezes volume. Certo, isso para o início. Vamos para o fim. Concentração final é a massa de soluto dividido pelo volume final. Esse fim que eu estou falando é depois que tu adiciona o solvente, tá? E tu vai perceber que a massa do soluto vai ser a concentração final vezes o volume final. Ora, a gente sabe que a quantidade de soluto não se altera. O que altera é o solvente. Então eu posso simplesmente igualar essas duas formas aqui, ó, CIVI é igual a CFVF. E é esse raciocínio de que o soluto, a quantidade de soluto não muda, a gente leva para todas as outras expressões. Concentração inicial vezes volume inicial
é igual a concentração final vezes volume final, tá? Molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. E uma coisa que é importante você lembrar, o que é molaridade vezes volume? Número de mol, tá? Outra coisa que a gente pode relacionar, título inicial vezes massa inicial, título final, massa final. Pronto. Molaridade inicial vezes a massa dissolvente do início é igual a molaridade final vezes a massa dissolvente do fim, tá? Então, assim, eu tô falando um pouco mais rápido porque é melhor a gente focar mais em questões, mas esse raciocínio simples é suficiente para você estar entendendo todas essas formas aqui, tá? Essas formas vieram de raciocínios como esses aqui, beleza?